Olá, professores! Vamos iniciar a nossa terceira aula, inspirada na obra Muito Além da Gramática, por um ensino sem pedras no caminho, da Irandé Antunes. Hoje nós vamos discutir aí uma terceira afirmativa que vocês tiveram que pensar se era mito ou verdade a respeito do ensino da gramática, que é o nosso foco de trabalho. A afirmativa é a seguinte: explorar nomenclaturas e classificações é estudar gramática. Essa afirmativa foi um pouco mais polêmica do que as anteriores. A gente tem uma divisão aí de opiniões entre os professores que participaram da discussão no nosso mural. Um grupo colocou que é verdade que explorar a nomenclatura e classificação é estudar gramática, e um outro grupo, ao contrário, disse que é um mito. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa afirmativa, mas desde já eu afirmo que é um mito, que explorar nomenclatura gramatical e classificação se configura como um estudo da gramática, e aí a gente vai conversar e tentar entender um pouquinho do porquê que é considerado um mito. Então, explorar nomenclaturas e classificações gramaticais não é estudar gramática, e aí para a gente poder pensar, discorrer um pouquinho sobre esse tema, é preciso fazer uma diferenciação aí entre o que é regra e entre o que é nomenclatura gramatical. Mas antes disso, a gente vai pensar um pouquinho de onde que esse mito se origina. Primeiro, existe uma confusão, então, sobre regra gramatical e nomenclatura gramatical, que muitas vezes são tratados como a mesma coisa. Então, existe uma falta de discernimento entre regras de gramática e terminologia gramatical, entendendo desde já a terminologia gramatical como rótulos. Existe também uma questão aí simplista, que a gente já viu inclusive nos dois mitos anteriores, de que basta a gramática para o exercício das atividades de linguagem, ou seja, eu sei gramática, eu consigo produzir todo e qualquer discurso em qualquer situação comunicativa. A gente sabe que não é bem assim. E em decorrência de tudo isso, o que se estuda na escola acaba que não chega a ser de fato uma gramática relevante para o exercício em textos, relevante para o exercício das capacidades de linguagem, uma vez que a nomenclatura acaba ocupando um espaço nas aulas que poderia ser ocupado com essa gramática relevante para a produção de texto, seja oral, seja escrito. Então, vamos pensar um pouquinho no que são as regras de gramática, né? As regras, elas são normas, são princípios que orientam a realização de determinada atividade. As regras de gramática especificam os usos da língua, que ditam como deve ser a constituição de suas várias unidades, em seus diferentes estratos, no fonológico, morfossintático, semântico e pragmático. O uso das unidades da língua ele precisa ser orientado, normatizado. Então, como deve ser para que sejam obtidos determinados efeitos de sentido e intenção, são o conjunto das regras gramaticais, com foco nesse destaque que eu dei aí para vocês, né? Entender como devem ser os usos da língua, das unidades da língua, para a obtenção de efeitos de sentido, né? Para garantir a intencionalidade da produção de linguagem dos textos produzidos por nós. Então, serão, portanto, mais significativas as atividades envolvendo as regras gramaticais que contemplem a língua em exercício. A língua que, de fato, nós usamos nos diferentes meios de suporte de comunicação oral e escrita, uma vez que o nosso objetivo é a produção de efeitos de sentido. Então, essa reflexão sobre as regras gramaticais precisa acontecer numa língua viva. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de regras gramaticais que todos nós conhecemos, né? Utilizar o verbo na primeira pessoa, quando o sujeito for referente à pessoa da fala, colocar o artigo antes de substantivo, usar o presente do indicativo nas definições e em verdades universais, deixar sem flexão de gênero ou de número os pronomes indefinidos, alterar a forma dos substantivos para indicar a flexão de gênero,
usar o demonstrativo aquele e as suas flexões, se aquilo que a gente está se referindo está longe, enfim, a gente tem um conjunto de regras gramaticais. Todos os usos da língua são submetidos à aplicação de regras. Contudo, elas têm que ser funcionais, no sentido de que elas assumem variações por conta das intenções dos falantes. Inclusive quando a gente transgride as regras intencionalmente para provocar determinados efeitos de sentido. Isso é muito válido na língua e acontece o tempo todo. Para além das regras que são compulsórias, que estão lá estabelecidas na gramática, a gente também tem um monte de outras opções do falante ou do escritor, que muitas vezes são desconsideradas quando a gente se prende àquelas regras estritamente gramaticais e compulsórias das gramáticas normativas. Então, algumas opções elas são preferenciais, então a gente faz escolhas por preferências, guiadas por escolhas mais por aceitabilidade, muitas vezes, do ouvinte, né, do interlocutor que a gente está falando. Outras opções são mais típicas, são mais frequentes entre as muitas aceitáveis. Outras opções são alternativas, elas são escolhidas com o mesmo grau de aceitabilidade e de frequência. E outras opções são mais restritas, são aceitas apenas por parte dos membros de uma comunidade. Mas esse monte de opções preferenciais, típicas, alternativas, restritas, dentre outras, eles existem apesar das regras compulsórias da gramática e fazem parte da língua viva, que a gente não pode desconsiderar, né? Principalmente pensando em jovens, em adolescentes, que têm as suas comunidades discursivas. E nessas comunidades eles fazem essas opções apesar das normas gramaticais. Ou seja, o usuário ele pode jogar no sentido de fazer as suas escolhas conforme as intenções comunicativas ou estéticas com que conduz o seu jogo de linguagem. E esse jogo de linguagem é muito importante ser discutido com os meninos, para que eles compreendam que, apesar das normas gramaticais, existe toda uma criatividade discursiva, vamos dizer assim, do falante, do escritor, para conseguir atingir os seus objetivos de comunicação, para conseguir provocar sentido, efeitos no seu interlocutor. Aí entra uma questão que eu coloquei aqui como um problema da escola, né? A Irandé também trata dessa forma, que tudo que é ensinado na escola, ele acaba entrando como uma regra de gramática de caráter compulsório, obrigatório, como se fosse lei. E aí é onde muitas vezes os meninos perdem o interesse pelos estudos da linguagem, porque eles não conseguem atuar criativamente nessa linguagem. Enquanto produtor de linguagem, eles precisam seguir a língua como uma lei rígida, como um único modo de atuação, sem relativizações, sem atenuações, sem qualquer coisa como depende do que você quer dizer, depende do que você quer provocar no seu leitor, o que você quer que ele perceba. Então esse depende, eu acho que é uma reflexão interessante para nós, para a gente começar a colocar na nossa fala, na nossa interlocução com o aluno no dia a dia. Depende, nem tudo vai ter uma resposta é assim e pronto. Compulsória, né, como a gente está colocando aqui. Então, acho que essa é uma reflexão que eu acho que é importante a gente, todos nós, professores de português, fazermos em relação à nossa praxis. E aí, esse teor compulsório da língua acaba gerando o quê? O erro, a culpa, o descumprimento e a incompetência linguística, que aí traz tantas frustrações para os nossos alunos, tantas pessoas que têm medo de escrever, medo de se expor, medo de falar em público, porque se eu tenho uma norma rígida e eu não conheço essa norma, logo eu não sei utilizar a língua portuguesa, eu não sei escrever, eu não sei falar. E, em geral, a escola ela acaba se fixando nesses padrões ideais e ela deixa de analisar os padrões reais, aqueles que efetivamente estão em uso agora, nos livros, nos jornais, nas revistas, nas propagandas, nos cartazes, na boca do povo e nas redes sociais, na língua certa do povo, como disse o Manuel Bandeira. Então, esses usos contemporâneos da língua portuguesa precisam ser trazidos para a discussão, porque a língua é viva, ela está em constante transformação.
Agora, em relação às nomenclaturas gramaticais, né? Se as nomenclaturas gramaticais ditam os usos da língua, a nomenclatura ela se refere ao nome que essas unidades da gramática têm. Funciona como rótulo, né? Como expressão de designação, para que a gente possa, quando necessário, falar de todas elas, chamando-as pelos seus nomes, embora também expressem determinada visão dos fatos que designam. Mas não são regras, as nomenclaturas não são regras, elas não regem esse ou aquele padrão, elas não implicam, portanto, na competência para alguém falar e escrever melhor, como acreditam alguns que ensinam essa, entre aspas, gramática. Então, as nomenclaturas, elas não implicam na competência discursiva do aluno. Então, o ensino da gramática, o que é importante a gente pensar sobre esse eixo aí da língua portuguesa? Primeiro que nós não devemos atribuir à nomenclatura um valor que ela não tem. As nomenclaturas não têm nada a ver com a norma culta, não tem nada a ver com a norma padrão ou não padrão da língua. Em uma situação de análise linguística, que é um dos nossos eixos de trabalho, o conhecimento da nomenclatura pode favorecer uma maior compreensão do que sejam as unidades e categorias gramaticais. Seria uma competência a mais, relevante apenas no contexto de análise linguística e semiótica. E mesmo assim, vai depender muito de como o professor vai trazer essa nomenclatura para uma atribuição de sentido do aluno, e não para uma questão meramente de memorização. Então, o que é relevante aprender em função das competências linguísticas e discursivas, ou seja, aprender a gramática em função da competência, do desenvolvimento da competência linguística e discursiva, aprender as regras gramaticais em função de uma atividade socio-interacional da linguagem, a gente não pode perder de vista que a linguagem é interação, e aprender as regras gramaticais em função de uma dimensão cultural e política da interação verbal. Porque a gente tem que pensar que a gente tem várias línguas portuguesas também. A gente tem a questão da variação linguística, a gente tem a língua portuguesa brasileira e a gente tem outras línguas portuguesas, então a gente não pode esquecer da dimensão cultural que está impregnada nessas variações linguísticas. E o que tudo isso tem a ver com o ensino, né? Quais as implicações disso para o ensino? Fazer da nomenclatura um recurso, uma mediação, um ponto de passagem e não um fim nela mesma, ou seja, um objeto isolado de estudo e muito menos de avaliação ou de memorização. Em relação ao ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais, é pouco recomendável essa exploração de terminologia gramatical, porque os meninos ainda estão construindo conceitos em relação às unidades da língua, né? O entendimento dessas unidades da língua nos textos. A escola, então, ela precisa atribuir à nomenclatura gramatical uma função apenas suplementar, já que da nomenclatura não depende nenhum tipo de prática de linguagem. O simplismo de se conhecer a terminologia da gramática assegura o acesso do aluno à norma prestigiada da língua. E nesse sentido, ele cai por terra quando a gente considera que essa terminologia, o que ela de fato proporciona para os alunos, ou seja, ela possibilita apenas uma denominação adequada das unidades da gramática. Quando as atividades de análise linguística têm lugar, ou seja, ela não tem relevância nenhuma para as atividades de oralidade, de leitura e de escrita. Ela só tem relevância se for com esse caráter de mediação, de ajudar na compreensão do sentido, quando a gente estiver num trabalho de análise linguística dos textos que a gente lê e que a gente produz na escola. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pensem nessa frase que está aparecendo aí para vocês. Qual é o nome desse termo que está destacado? Mal saí de casa, começou a chover. Eu imagino que vocês devam estar pensando que esse mal aí é um advérbio. Agora vamos olhar, né, esse termo utilizado nessas 4 orações aqui, né? Quais são os usos desse termo nessas 4 orações? Então, na primeira, o bem sempre prevalece contra o mal. Então, nós pensamos no mal enquanto advérbio, mas aqui a gente tem o mal substantivo. Depois, já foi um bom cantor. Hoje ele canta mal. Agora a gente tem um advérbio aqui.
Aqueles amigos eram maus exemplos para João. Agora a gente tem o mal como um adjetivo. E depois o fumacê é mal cheiroso. Agora a gente tem o termo mal utilizado como um prefixo de uma palavra. Então olha quantos sentidos, né? Quantos significados, quantos usos essa palavra pode assumir na linguagem do dia a dia. Agora vamos pensar de novo na função desse termo nessa primeira oração que eu apresentei para vocês. Mal saí de casa, começou a chover. A gente pensou no mal como advérbio, mas aqui a gente pode dizer que esse mal assume a função de uma conjunção temporal, que é um uso que foi agregado a essa palavra na língua portuguesa contemporânea. Então, quer dizer, será que se a gente tivesse memorizado que mal é um advérbio, simplesmente um advérbio, eu tivesse memorizado o mal como adjetivo, substantivo, teria alguma relevância na produção de sentido, ou a gente entender o papel de uma conjunção temporal nessa oração aqui? Agora vejam um outro exemplo com a palavra onde. Classicamente ou canonicamente, onde se refere ao espaço físico. Agora vejam que nessas três orações, houve uma alternância, na verdade um acréscimo de sentido para essa palavra. O meu forte mesmo é ampliar desenhos, onde eu acho um desafio. Quando chegou no acampamento, ele pegou a comida, que estava tudo junto, e dividiu, e teve a noite, onde foi escolhido o grupo de 5 pessoas mais ou menos. Porque tem dinheiro, onde a justiça do Brasil só é válida para os pobres. Então, nesses 3 exemplos aqui, o primeiro da escrita e 2 aqui da oralidade, a gente percebe que no primeiro, o onde deixou de ter uma designação de espaço físico canônica da língua e ele apresentou uma função de espaço apenas no discurso dessa pessoa. Na segunda oração, esse onde perdeu totalmente a referência de espaço físico e passou a ser um espaço de tempo, um espaço temporal. E na última oração aqui, ele perdeu completamente essa referência de espaço e passou a assumir uma ideia de conector causal, totalmente desconectada da função canônica que essa palavra apresenta numa gramática. Então vejam aí a importância da gente entender os efeitos de sentido. Vejam aí o jogo da língua, né, entrando em operação. E o quanto que eu saber que a palavra onde se refere a espaço, ou saber a nomenclatura, vai interferir ou vai me ajudar a entender esses efeitos de sentido. Então, acho que é isso que fica para nós no encontro de hoje, na aula de hoje, para reflexão, né? As implicações das nomenclaturas e regras gramaticais para a produção de sentido, né? E aí, onde é que está o advérbio de lugar, então, que a gente memorizou na gramática e que nesses 3 exemplos a palavra onde não exerce essa função, né? Bom, isso se decorre devido à polissemia, né? Na polissemia de alguns elementos ao longo do tempo desaparecem alguns usos característicos e surgem outros novos. Isso é muito importante da gente discutir numa língua que é viva. E para isso tem um livro muito interessante que eu indico para vocês estudarem, que se chama As Astúcias da Enunciação, do Fiorin. Aqui ele vai trazer à tona as categorias do discurso, que são a pessoa, o espaço e o tempo, e vai mostrar todas as infrações ou os elementos de criação que o ser humano faz na língua, na fala e na escrita, infringindo as regras da pessoa, do espaço e do tempo, todas as regras, inclusive criando os novos tempos verbais, por isso que chama astúcias da enunciação. Então, o ser humano é muito criativo, ele pega as regras justamente para transformar essas regras, para recriar em cima delas, enquanto que a gente muitas vezes fica preso às regras gramaticais como se elas fossem compulsórias, rígidas, como fatos legais, né? Até a semana que vem, eu vou deixar uma atividade para vocês complementar lá na sala de aula. Não esqueçam de acessar essa atividade. E aí, na próxima semana, a gente vai discutir mais uma das afirmativas que vocês
contribuíram lá no nosso mural para saber se é mito ou verdade. Até mais!